Glória a Deus, abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós continuamos pregando sobre a série Maturidade. Nós estamos falando sobre maturidade. Rapaz, você me deu menos tempo no segundo culto que no primeiro, hein? Você me quebrou agora. E essa palavra, capítulo 12 de 2 Coríntios, do verso 7 ao verso 10. Nós vamos ler esses 4 versículos. O tema da minha mensagem é quando Deus diz não. Quando Deus diz não. Eu queria refletir sobre isso. Eu tive essa toque do Espírito Santo na célula, lá na nossa célula, na quarta-feira atrasada, no dia do meu aniversário, né? O Espírito Santo usou a irmã Jerusa para ministrar lá, foi uma bênção o estudo, a condução do estudo, e ela fez referência a esse tema. Quando Deus diz não, um vídeo que ela recebeu de umas mulheres lá de Minas Gerais, ela me mandou e eu gostei muito desse tema, e o Espírito Santo foi falando, e nós chegamos a essa palavra que eu quero compartilhar com você. Vamos ler, se você puder colocar-se em pé mais uma vez, para poder estar mais atento. Versículo 7, capítulo 12 de 2 Coríntios, 8, 9 e 10, eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. É o apóstolo Paulo que está falando isso. 3 vezes, não foi nenhuma, nem 2, foram 3 vezes, eu roguei, eu pedi ao Senhor que tirasse de mim esse espinho. Mas ele me disse, ou seja, Deus falou com Paulo, dizendo assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, todavia, contudo, o apóstolo Paulo está dizendo, então, por causa disto, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Meu irmão, eu vou ler de novo. Paulo está dizendo que por causa dessa resposta de Deus para ele, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza, ele se alegra nas suas fraquezas. E por causa disso, ele se regozija, ele exulta, ele se alegra nas fraquezas. Ele se alegra nos insultos, ele se alegra nas necessidades, ele se alegra nas perseguições, ele se alegra nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Espírito Santo de Deus, lemos mais uma vez a tua palavra santa e inspirada, mensagem que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo e chegou aos nossos corações. Eu te peço agora, Espírito Santo, ilumina as mentes, ilumina as vistas, os olhos, ilumina os ouvidos agora, ilumina os corações com a tua luz da compreensão, a luz do entendimento do Senhor, para que possamos compreender qual seja a sua vontade e qual seja a sua orientação nessa noite, para as nossas vidas, aos nossos corações. Fala, Espírito Santo de Deus, através da minha boca, que não sejam minhas palavras, mas sejam palavras vindas direto do trono de Deus para a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Como eu disse, nessa série de mensagens sobre maturidade, nessa caminhada rumo à maturidade, haverá ocasiões em sua vida, haverá situações nas nossas vidas, que a única coisa que nós vamos querer, é a única coisa que nós não podemos ter. Você entende o que eu estou dizendo? Tem tantas vezes que nós pedimos, nós queremos, nós buscamos e pedimos, mas aquilo é algo que nós não teremos, que Deus não vai permitir que tenhamos, que alcancemos, que recebamos aquela bênção que nós estamos pedindo. Talvez você não esteja sendo tão exigente, mas seguindo a orientação da palavra de Deus, nós seguimos, a palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica,
e com ação de graças apresente os seus pedidos a Deus. Então é a orientação da Bíblia, que nós oremos e que nós apresentemos os nossos pedidos, as nossas súplicas. E Paulo estava obedecendo essa orientação bíblica que ele mesmo transmite a nós. Ele pediu a Deus 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne. E a resposta de Deus foi: a minha salvação te basta, Paulo. A obra que eu realizei na sua vida, que estou realizando na sua vida, de santificação, de maturidade, que você está adquirindo, já é suficiente para você. Ou seja, Deus estava dizendo para ele: não. Mas eu quero compartilhar com você que o não de Deus sempre traz um sim. O não de Deus significa não para as nossas vontades e para os nossos desejos, mas é um sim da obra de Deus, da ação de Deus, do poder transformador de Deus nas nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo vivenciou e que nós vamos compartilhar. Tudo que você quer muitas vezes é apenas uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de estudo, uma oração respondida, uma cura. E você vai ser muito grato a Deus por causa disso. E assim você ora e espera, mas nada acontece. Aí você ora de novo e espera, e nada acontece. E aí você ora durante anos, pedindo a Deus alguma coisa, e espera, e nada acontece. Você não recebe resposta. E eu quero fazer uma pergunta muito importante para você, algumas perguntas na verdade. E se Deus disser não para os seus pedidos? E se Deus estiver dizendo não às suas orações? E se o seu pedido demorar a ser respondido? E se o seu pedido for negado? E se Deus disser não? As 3 respostas que Deus nos dá são sim, não e espere. Quando Deus lhes diz não, como é que você reage? Como é que você tem reagido aos nãos de Deus na sua vida? E se Deus disser para você, como Ele disse para Paulo: eu te dei a vida eterna, a minha graça te basta, isso já é suficiente para você, qual será a sua reação? Você vai ficar contente com isso? Não estou dizendo para que você se conforme com todas as coisas. Não estou pregando aqui um conformismo. Existem 2 possibilidades quando não recebemos uma resposta positiva de Deus. Principais são o conformismo, o comodismo, e nos acomodamos àquela situação e dizemos: bom, Deus não vai resolver mesmo, eu vou enfiar o pé na jaca. Ou então, uma outra posição que muitos tomam é de se revoltar contra Deus. Dizer: eu pedi, eu implorei, eu jejuei, eu fiz campanha, pedi oração na igreja, fiz tudo o que a Bíblia manda fazer, e Deus não me respondeu, ou Deus não me deu a bênção. Então, que Deus é esse? E aí começa então um rosário de reclamação, uma vida de reclamação de Deus, uma vida de revolta contra Deus, e uma vida de sofrimento e de um profundo abismo que passa a depressão. E segundo o pastor Marcos Borges Cote, ao final de tudo vem a possessão demoníaca. É uma caminhada que chega a um ponto muito, muito profundo de destruição. Qual dessas 2 atitudes você tem tomado? O conformismo ou a revolta? E eu quero te dar a terceira via para isso. Terceira via que o apóstolo Paulo nos ensina: vivendo com espinho na carne. E depois eu vou ler mais um texto aqui falando sobre todos os sofrimentos que aquele homem passou. Mas ele foi pela terceira via do relacionamento maduro com Deus. Ele decidiu ficar contente.
ele decidiu viver um contentamento que independe da situação, independe das circunstâncias, independe da resposta positiva ou negativa de Deus. Contentamento é maturidade. Ser contente, ter contentamento é um estado de coração, no qual você está em paz. Estará em paz, mesmo se Deus não lhe der mais nada além do que você já tem, ou do que Ele já tem te dado, ou do que Ele já trabalhou e preparou para você. Isso é ser contente, isso é ter contentamento. Eu quero que você entenda que quando Paulo escrevia suas cartas, e mais especificamente quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso numa prisão, na sua casa mesmo em Roma, acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Era assim que era a prisão domiciliar. Não é essa prisão domiciliar que a Lava Jato está dando para esse povo, não. O cara vai para o apartamento dele, cobertura em Copacabana, fica lá na piscina, tomando uísque e assistindo televisão. Não, prisão domiciliar no tempo de Paulo, no primeiro século da humanidade, da era cristã, era um soldado acorrentado ao prisioneiro. E, irmão, visualiza a cena, Paulo deitado na cama, e o soldado deitado na cama do lado, acorrentado a ele. Paulo levanta de manhã cedo e vai lavar o rosto, e o soldado está acorrentado a ele. Aí ele só tem uma mão, porque a outra está amarrada. Então ele só tem uma mão para lavar o rosto, a outra está acorrentada. E aí depois que ele lava, o soldado também lava. Visualiza a cena do Paulo indo para a latrina, que lá não tinha banheiro, com o soldado. É feia a cena, então não visualiza não. Essa era a situação que ele se encontrava. Você acha que é fácil? Você acha que era legalzinho, que ele estava bem, que ele estava curtindo férias no mar Mediterrâneo? Não, ele escreve isso, dizendo que nós devemos viver contente em qualquer circunstância, preso 24 horas acorrentado com um soldado na sua casa. E sabe o que ele mais fala na carta de Filipenses? O Deus de paz esteja com você, o Deus da paz acompanhe todos nós, o Deus da paz, a paz de Deus que excede a toda a compreensão esteja com todos vocês. É isso, contentamento é isso, estar contente em qualquer circunstância, ser maduro para entender as respostas de Deus em qualquer situação, é isso, é um contentamento do coração, da alma, que vem de Deus, não é das coisas que você tem, que você possui ou que você deseja possuir, não é do conforto que você possa ter ou do desconforto que você tenha. Pense em si mesmo com uma pergunta: se o único presente de Deus para você fosse a graça salvadora dele, se ele dissesse para você a única coisa que você vai receber de bênção nessa vida é a salvação e a garantia de vida eterna, você estaria contente com isso? É a coisa mais importante do universo, é a coisa mais importante da eternidade. Você pode falar que na sua vida terrena pode ter algumas coisas importantes também, mas essa vida é tão curta, 60, 70 anos, 80 no máximo, 90, e ela vai acabar, e o que você vai viver na eternidade? Esse é o maior presente que Deus pode te dar, e você não pode dizer que você só ganharia isso, porque se você está aqui hoje respirando, é porque Deus está te dando vida. Se você tem um carro e pode vir até aqui, Deus te deu uma bênção de ter um veículo. Se você tem uma bicicleta, uma moto, se você está andando, é porque você tem pernas para caminhar. E se você não está andando, você tem cadeira de roda para ser transportado. De alguma forma Deus tem derramado bênção, graça sobre graça nas nossas vidas. E você está aqui nessa noite para louvar a Deus, porque você está respirando. E essa é a grande bênção que Deus tem dado para você, vida. E se a resposta dele for, a minha graça te basta, você vai ficar satisfeito com essa resposta? Meu irmão, na perspectiva do céu, a graça de Deus é suficiente para nós. Se Deus não fizesse nada mais do que nos salvar do inferno, nós não poderíamos reclamar de mais nada. Se Ele só tivesse feito isso, estava suficiente, seria a melhor coisa que nós poderíamos querer na vida.
Deus salvou a nossa alma. E se Ele nos permitir ficar enfermos, se Ele nos permitir naufragarmos e como Paulo ficarmos sozinhos numa ilha deserta, Ele não estará sendo injusto para conosco, porque Ele já nos deu a sua graça. Ele já nos deu a vida eterna. Como é que nós vamos reclamar? Como é que eu vou reclamar das minhas dores na coluna, se eu tenho a vida eterna? Como é que eu vou reclamar das minhas dores no joelho, nos meus meniscos que desapareceram? Tem só uns grãos de arroz aqui no lugar dos meniscos. Como é que eu vou reclamar, se eu já tenho a vida eterna? E eu já te afirmo, Deus não deixou você apenas com a salvação. Ele tem dado muito mais. E você vai ver isso. Através da vida de Paulo, você vai ver o quanto Deus já tem te dado. O pastor Max Lucado, ele conta uma narrativa, uma experiência que ele teve da sua filha. 2 anos de idade. Essa história está narrada aqui no livro Nas Garras da Graça, do pastor Max Lucado. Filhinha dele com 2 anos de idade. Eles estavam numa festa familiar em casa e tinha uma piscina em casa. E a menininha foi para a piscina e começou a se afogar. E graças a Deus tinha um familiar que estava perto, foi lá e resgatou a menina e ela não sofreu danos. E o pastor Max conta então que quando no outro dia ele estava no seu tempo a sós com Deus, glorificando a Deus, chorando de alegria na presença do Senhor, dizendo: Deus, o Senhor livrou a minha filha, o Senhor me devolveu ela viva, sem salvo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é sempre bom. Diz que o Espírito Santo veio no ouvido dele e disse: Max, ele narra isso exatamente assim: Max, e se eu tivesse permitido que a sua filha se afogasse, eu continuaria sendo bom? E se eu tivesse permitido que a sua filha morresse, você estaria me glorificando aqui agora? Você estaria me adorando aqui agora? Me agradecendo? E aí, o pastor Max Lucado diz, quando ele conta essa história, que naquele momento ele chorou de vergonha na presença do Espírito Santo de Deus. Porque independente das circunstâncias, independente da situação, nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que glorificar a Deus por todas as coisas que se apresentam em nossas vidas, porque Ele é soberano. Ele é Criador e sustentador das nossas vidas. Ele é soberano. Existe um Deus, existe um Rei que tudo governa, que tudo sustenta. E está nas mãos dEle prover todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Essa ideia de que o mundo está à deriva, que o mundo está perdido por estar abandonado, é uma ideia mentirosa de Satanás. Não é assim. E estar contente, segundo o apóstolo Paulo, é ter confiança na providência de Deus e na soberania de Deus. Saber que Ele está no controle das nossas vidas e de todas as situações. Estar contente é satisfação com o que possui. Se é pouco ou se é muito, eu estou satisfeito com o que tenho. Estar contente é suportar e superar as circunstâncias. É não se vitimizar, não se fazer de vítima. Não ficar reclamando de tudo que acontece em nossas vidas. É estarmos sendo suportados uns pelos outros, suportando, dando apoio uns aos outros. Estar contente é confiar que está sendo sustentado pelo poder de Deus e não pelas suas forças. Não é a sua capacidade que te dá trabalho, não é o seu conhecimento que te dá emprego, não é a sua força que te dá sustento. Porque se você cair de cama com a virose, você perde tudo isso. E aconteceu isso comigo a semana passada. Dá uma virose e você vira o rei do trono do seu banheiro e acabou. Todo homem, todo macho vai para a cama. Não tem mais força para trabalhar, não tem mais força para pensar, não tem força para nada. Se não acontece isso com você, parabéns.
Porque normalmente é isso que acontece. Então, se algum dia você disser assim, porque o que eu tenho eu consegui com o meu braço, lembre-se disso. Tudo é sustentado pelo poder de Deus. Se Deus não sustentar o seu braço, se Deus não vigiar a tua casa, em vão você trabalha, em vão trabalha a sentinela. Você está jogando dinheiro fora, pagando vigia e proteção eletrônica. Se não for Deus, você está desprotegido. Se não fosse Deus, você não teria nada, nem mesmo a vida. Esteja atento com o bem-estar dos outros. Quem vive só para si mesmo nunca estará contente. Contentamento passa por nós estarmos atendendo a necessidade do próximo. Quem vive só olhando para o seu umbigo, só para as suas necessidades, só para o seu eu quero, me dá, é para mim, eu preciso. Quem vive só nesse foco nunca estará contente. Vai ganhar a lua e vai estar descontente. Contentamento não é ter tudo. Contentamento é gostar de tudo que tem, é estar satisfeito com tudo que tem. E eu quero compartilhar com você qual é algumas possibilidades do espinho da carne que Paulo tinha. Não existe um consenso. Nenhum estudioso da Bíblia, nenhum historiador bíblico se arrisca a dar um veredito, dizer, o espinho da carne de Paulo era isso. Não tem. Tem muitas possibilidades. E eu quero compartilhar com você algumas dessas possibilidades. Mas antes eu quero dizer para você, qual é o seu espinho na carne? Qual é o mensageiro de Satanás que tem te atormentado e não tem deixado você alcançar a maturidade e um contentamento com tudo que Deus tem realizado na sua vida? E você tem assumido a postura ou de comodismo, eu não vou mais na igreja, eu não quero saber mais de célula, eu não quero saber mais de liderança, eu não quero saber mais de nada. Ou você tem tomado a posição de revolta e dizer, não, é todo mundo errado, se torna cético, crítico ao extremo, ninguém presta para você, nem Jesus, até em Jesus você bota defeito. Quais são essas atitudes que você tem tomado, ou qual é o espinho da carne que tem te levado a tomar esse posicionamento? Qual é o seu espinho da carne? Reflita e entenda qual é essa sua dificuldade, para que você possa receber a graça do Senhor Deus na sua vida nessa noite, para que você alcance o contentamento, para que você alcance maturidade, e entender que quando Deus diz não, Ele está dizendo sim para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, porque Ele está no controle de todas as coisas. E lá na frente, nessa vida ou na vida eterna, Deus vai completar a obra dele na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo fala. O verso 7, a parte do verso 7 e verso 8 diz assim: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor. Foi 3 vezes, pedindo, Deus, tira esse espinho. Mas eu acho que Paulo pediu tantas vezes para Deus, assim, que já virou até um apelido, né? Ele botou um apelido. Ele não dizia o que era. É um espinho. Eu acho que ele já estava, a hora que a coisa estava difícil, ele falava assim, Deus, o espinho, Deus, me ajuda, me fortalece aí, o espinho. Deus, me ajuda que hoje o espinho está doendo. Deus, o espinho hoje está espetando. Eu acho que Paulo vivia isso com frequência, assim como nós. Eu estou falando com você aqui, dependendo do movimento que eu faço, dá uma fisgadinha na lombar aqui. É para me lembrar do espinho que eu tenho. É o espinho. Eu oro todos os dias. Todas as vigílias eu oro. Todos os pastores que oraram por mim, eu pedi, ora pela minha coluna. A resposta ainda não veio. E Deus está dizendo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Emagrece um pouco, perde mais peso. Vai doer menos a coluna. Paulo estava lutando contra aquele espinho. E você, tem espinho na carne? Eu acabei de dizer que eu tenho. Em algum momento na vida, nossa carne é perfurada por alguma pessoa ou por algum problema. Os nossos passos viram manqueira. Nós vamos caminhando pela vida mancando, tropeçando. E aí nós suplicamos e pedimos ajuda a Deus. E ninguém arranja espinho parado, sentado em casa, não.
Você arruma espinho caminhando, vivendo, enfrentando as dificuldades. Eu quero dar uma opção de espinho na carne, que poderia ser aquele espinho de Paulo, que talvez possa ser um espinho na sua carne também. A tentação sexual. Os estudiosos não têm também um veredito sobre o estado civil de Paulo. Ele dá muitas informações de que talvez ele fosse viúvo, tivesse sido casado, mas que naquele tempo já não estava mais. Quando ele diz que ele decidiu continuar solteiro, né? Mas que quem não conseguisse ficar solteiro, que casasse para não viver subindo pelas paredes, né? Literalmente é isso. Ele estava dizendo que ele não estava casado. Então, poderia ser viúvo, ele era casado, mas a esposa faleceu, como ele poderia ser solteiro. E Paulo descreve tentações sexuais de um homem que sabia o que estava falando. Paulo não era um robô, não, ele era um homem como eu, como você, que tinha os mesmos desejos. E que se não era casado, tinha muitas dificuldades sexuais, lutas, para se manter puro, para se manter afastado da promiscuidade sexual. Então, lá em Romanos capítulo 7, 18, 19, ele diz assim: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Ele está falando do corpo dele, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha só, você enfrenta isso? Está igual Paulo, é a mesma coisa. Nós temos essas dificuldades também. Se esse é o seu espinho na carne, ele sabia muito bem. Ele continua dizendo: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha que luta com esse espinho. Jovens, adultos que têm lutado com a tentação sexual. É um espinho na carne. Talvez o espinho da carne de Paulo não fosse as tentações, mas as oposições, os inimigos. Se você estuda Atos e você lê, e você vê as viagens missionárias de Paulo, e vê a narrativa da história de Paulo, você vai ver a luta que Paulo enfrentava. Sofrimento, perseguição, pessoas que queriam bater nele, pessoas que queriam matá-lo. Paulo era extremamente mal visto, porque ele era judeu que perseguia cristão, e depois ele se tornou um cristão perseguido por judeus. Inverteu a história. E ele sofria muito com isso. Tentaram matá-lo várias vezes. E olha só o que ele escreve em 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Eu trabalhei muito, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Meus irmãos, o açoite deles não era brincadeira, não era rabinho de tatu, não, hein? Não era corda de trança, não, hein? Na ponta do chicote tinha navalha. Ele levou 5 vezes 39 chicotadas, ou seja, quase 200 chicotadas em 5 oportunidades. 3 vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Gente, apedrejamento matava. Lembra de Paulo segurando as roupas de Estevão? Estevão morreu apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, o navio afundou. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas. Ele sofria perigo pelos judeus, perigos dos gentios, ou seja, ele sofria perigos dos estrangeiros, dos gregos e dos romanos. Perigos na cidade, perigo no deserto, perigo do mar e perigo dos falsos irmãos. Há 2000 anos atrás, no meio da igreja já havia cristãos falsos, irmãos falsos, que só faziam criticar o apostolado de Paulo, só faziam criticar a obra missionária, só faziam criticar quando Paulo ia lá convocar uma oferta missionária para levar para os missionários, para Silas, para Barnabé, para João Marcos, para Timóteo. Quando Paulo passava naquelas igrejas, os irmãos ficavam falando: já vem Paulo pedir dinheiro de novo. Está parecendo o Valdomiro Santiago. Falsos irmãos. Falsos irmãos.
Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha, além de tudo isso, Paulo, como pastor, ainda sofria essa pressão interior diariamente, na preocupação com as igrejas, que é a mesma pressão, a mesma preocupação que nós como pastores temos pelas suas vidas. Toda vez que nós recebemos uma palavra de um irmão, ou de uma família dizendo: pastor, nós estamos desistindo, nós queremos sair da igreja, nós queremos abandonar a vida cristã, meus irmãos, nosso coração se parte. É como se nós estivéssemos sendo chicoteados, levando chicotadas. É como se nós estivéssemos caindo no mar e morrendo e passando um afogamento. Nós sofremos muito, não temos alegria nenhuma em ver ovelhas do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos entregou para cuidar, desistindo da caminhada e se jogando nos abismos, e caindo no carrapichal, e indo para os ferimentos, indo para a morte. E Paulo está dizendo que ele sofreu tudo isso. Meu irmão, ele tinha razão de pedir alívio, de pedir para Deus: passa de mim, Deus, esse espinho, tira esse espinho da minha carne. Talvez o temperamento de Paulo, a natureza esquentada dele, ele discutiu com Pedro, com João Marcos, com Barnabé, com Himeneu e Alexandre, ele disse que tinha entregado para Satanás. Paulo era bem esquentado. E é mais fácil as pessoas abandonarem pessoas com temperamento difícil do que entendê-las e ajudá-las. E talvez muitos diziam assim: está merecendo sofrer tudo isso aí, por isso que ele não arrumou namorada. É muito esquentado, ninguém quer namorar com Paulo. Como é o seu temperamento? Como é a sua natureza, suas reações? Deus usou essa energia quente de Paulo para fazer a obra dele ser espalhada pelo mundo conhecido daquela época. Poderia ser a saúde física de Paulo. A maioria dos estudiosos indica que possivelmente Paulo tinha dificuldade visual, era quase cego. Outros falam em úlcera, outros falavam em machucados e ferimentos por causa dos acidentes, dos naufrágios, das chicotadas, das pedradas. Independente do que seja, Paulo combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, como ele escreveu a Timóteo no capítulo 4 da sua segunda carta. E, por incrível que pareça, talvez o espinho da carne de Paulo fosse a sua dificuldade de oratória. Paulo não falava bem. Lá em 2 Coríntios 10, ele diz assim: pois alguns dizem, estão falando dele, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Olha as críticas que ele sofria quando ele falava. Talvez ele tivesse uma dificuldade grande de falar em público. Talvez ele gaguejasse, talvez ele gritasse demais. Talvez ele tivesse uma postura muito rígida enquanto falava. Mas eu quero dizer para você que o mais importante é a mensagem do que o mensageiro. A mensagem que ele pregava era transformadora. A mensagem que ele pregava era cheia do poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir dizendo para você que se Deus tivesse respondido a oração de Paulo e tirado o espinho da carne dele, talvez nós não tivéssemos todas as bênçãos que Deus derramou na vida de Paulo. Ele escreve se intitulando o pecador dos pecadores, o principal dos pecadores. Talvez Paulo não conhecesse o amor de verdade e não escrevesse 1 Coríntios 13, quando ele diz: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Se Deus fizesse Paulo manso e meigo, quem haveria de enfrentar os legalistas, os filósofos da época, os judaizantes? A razão da carta de Gálatas está na sua Bíblia, está na minha Bíblia, que Paulo não conseguia engolir uma graça fácil e líquida. A graça de Deus não é líquida, a graça de Deus é sólida, é transformadora, muda a história, muda a vida. Paulo escreve aos Coríntios pela sua intolerância com a fé barata, uma fé fácil.
A honestidade e a franqueza de Paulo não produziram muitos amigos, mas produziram milhares de discípulos. Nós somos discípulos de Jesus através das cartas de Paulo, ainda hoje. Você é discípulo de Jesus através de Paulo. E se Deus tivesse curado as vistas de Paulo, você já pensou se ele tivesse vista perfeita? Quem tem visão perfeita só fica olhando as coisas do mundo, as coisas materiais. E este homem com a visão imperfeita, enxergava o terceiro céu, tinha visões diariamente da glória de Deus e da presença de Deus na sua vida. Assim como Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Talvez no nosso caso, no seu caso, nessa noite, Ele está dizendo a mesma coisa. Talvez você pergunte, Deus, por que você não tira as tentações da minha vida? Ele vai dizer, eu não tiro porque se eu tirar, você pode se achar muito forte sozinho. Você pode se achar autossuficiente. E aí ao invés da minha graça, você vai estar confiando no seu braço. Eu não tiro as tentações da sua vida porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Talvez você diga, Deus, por que eu continuo pecando? Porque eu ainda tenho dificuldade em não pecar. É para você entender que a graça de Deus é suficiente para perdoar os seus pecados e para te salvar. Talvez você diga assim, Deus, tira os inimigos da minha frente, tira os meus opositores. Deus vai dizer, não, eu quero que você aprenda a amar os teus inimigos. Amar os seus amigos é muito fácil, mas tem que amar aquele que te odeia. Tem que amar aquele que te afronta. Tem que amar aquele que te confronta. É isso que Jesus ensinou. Amar amigos é fácil. Jesus morreu pelos seus piores inimigos. Jesus morreu por mim, que fui o maior inimigo de Deus durante muitos anos. Enquanto não tinha salvação, enquanto não tinha graça sobre a minha vida, eu era o maior inimigo de Deus. Você era o maior inimigo de Deus. Nós só fomos resgatados pelo sangue de Jesus e nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus por adoção. Você questiona Deus, Deus muda minha personalidade. Mas eu quero dizer para você, assim como Paulo, assim como o pastor Wesley, que tem algumas arestas que precisam ser aparadas, que diz coisas que mais tarde se arrepende, que faz coisas que mais tarde se questiona. Deus está dizendo, eu estou te transformando, eu estou fazendo a obra, só que ela ainda não terminou. A graça divina é suficiente para nós superarmos as nossas falhas, superarmos as nossas limitações, e nós estaremos completos na glória com Jesus Cristo. Cada dia mais, o Senhor trabalhando, essa obra vai terminar na glória. Glória a Deus. Você pergunta por que Deus não me cura? Eu quero dizer, Deus tem curado você. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem uma alma perfeita, você tem um corpo perfeito. O plano dele, neste momento, talvez seja curar partes do seu corpo, mas Ele quer te dar um corpo de glória, um corpo incorruptível, onde não tem dor de coluna, não tem dor de cabeça, não tem câncer, não tem AIDS, não tem mais nada. Esse é o corpo que te espera na glória. Deus já deu a cura para você. O tempo vai chegar da cura completa, um corpo incorruptível de glória. Esse aqui não tem jeito, o bicho vai comer. Está decretado, mas o corpo glorificado vai ser eterno, curado, limpo, liberto. E se Deus não te der mais do que a vida eterna, se Deus não te der mais nada além da salvação, glorifica o Senhor. A graça de Deus é suficiente para falar de modo claro, mesmo quando você não consegue falar. E se Deus tem permitido que espinhos na sua carne continuem te espetando, é porque Ele te ama o suficiente para não arrancar esse espinho agora. Ele te ama o suficiente para dizer não para você agora, para que lá na frente Ele possa dizer sim. Filho amado, venha para o gozo do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a promessa da palavra de Deus. Se Ele não tem te tirado o teu espinho da carne agora, se Ele está dizendo para você, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua dificuldade, tome posse dessa bênção e prossiga para o alvo da soberana vocação.
confiando que Deus está no controle. Seja maduro e faça como Paulo e diga: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Não perca a sua fé, meu irmão. Não perca a sua confiança. Não perca a sua dependência. E principalmente, não perca o seu contentamento diante do não de Deus. Deus tem todo o direito de dizer não para mim e para você. E nós temos todos os motivos para dizer: Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus. Porque aquele não lá atrás significou o sim do presente, significou a cura do presente, significou a mudança do meu presente. Aquele não lá atrás significou uma vida nova para mim, significou a nova graça sobre mim. A sua graça foi suficiente para mim. A sua graça é suficiente. Seja maduro e entenda as respostas de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Não se revolte, não fique conformado, mas esteja contente em qualquer circunstância. E entenda o não de Deus. Quando Deus diz não para você: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tome posse dessa bênção, irmão. Esteja contente mesmo quando Deus disser não para você. Entenda as respostas de Deus para você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite. Que você possa estar saindo daqui com uma compreensão mais profunda, mais ampla, de que muitas vezes as dificuldades que você tem enfrentado, os espinhos que você tem na carne, não são um castigo de Deus, não são uma maldição de Deus para você, mas são a resposta de Deus para a sua necessidade. Sem isso, você se afastaria de Deus. Sem isso, você viraria as costas para Deus. Então, assuma a maturidade do contentamento. Esteja contente em qualquer circunstância. Glorifique a Deus em qualquer circunstância. Dependa de Deus em qualquer circunstância. E ajude os outros a depender de Deus em qualquer circunstância. Isso é maturidade. Isso é entender quando Deus diz não. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.